Glórias a Deus, né? Louvado seja o nome do nosso eterno Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda exaltação, né? Irmãos, eu gostaria, né, de trazer uma palavra nesta tarde para os irmãos, né? Para os irmãos ouvir, guardá-las em teu coração, pois é a voz do Papai do Céu, né? É a voz de Jesus falando conosco, que nós venhamos colocar na tábua do nosso coração, que nós venhamos guardar com carinho, com zelo, né? E com cuidado, amém? Vamos ler em Salmo 90, capítulo 90, versículo 10, amém? Glória a Deus, aleluias. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. É uma palavra, né, irmãos, que nos demonstra aí, aleluia, glória a Deus, sobre a fraqueza do homem, né, e a providência de Deus. Porque devido aos anos se passarem, irmãos, a nossa saúde vai, como se diz, né, vai se desfinhando, né? Assim vamos supor, eu compro um sofá. Passa um tempo, aquele sofá ele vai estragando, ele vai, né, acontecendo algo que vai estragando, ele vai se definhando. Então assim somos nós também, né? Então este salmo ele enfatiza, né, a brevidade e a transitoriedade da vida humana. Apresenta a vida como um sopro, comparando-as como um voo que se distancia rapidamente. A ideia principal é que mesmo com boa saúde, a vida ela é curta e repleta de sofrimento, reforçando para nós a importância de viver com sabedoria e propósito. E como que a gente vive com essa sabedoria, esse propósito? Primeiramente, irmãos, é andando no caminho do Senhor, é fazendo a vontade dEle, é buscando, né, agradar ao Senhor, é buscar a Ele enquanto pode achar. Sabe por quê? Porque essa vida aqui é curta, aqui é tudo passageiro, irmãos. Então nós temos que aproveitar em cada momento que estamos aqui nesta vida, cada hora, minuto, segundo, pois o Senhor tem sido o nosso sustento, não é verdade? Os dias da nossa vida, irmãos, são 70 anos, ou em havendo vigor 80. Mas como a gente sabe na Bíblia, a gente sabe que tem os profetas do Senhor que viveram até 100 e tantos anos, né? Teve uns que viveu até, acho que, se eu não me engano, 400. Então, assim, coisas assim que a gente fica até assim, meu Deus, né? Tem coisa que eu vejo na Bíblia que eu falo, meu pai, mas como que pode? Mas isso é o quê? É a providência de Deus. Porque se Deus, irmãos, Ele tem na minha e na sua vida um propósito, vamos supor, eu vou deixar a Gabriela aí viver até 100 anos. Eu vou viver até 100 anos, porque é a vontade do Pai. Agora também, se não for, amém também, porque Ele sabe do momento que vai me recolher. Ele sabe de tudo. Mas nós temos que entender que quem está nos dando sustento, está nos levantando, é Jesus. E por isso, mas Ele quer que a gente aproveite cada minutinho que a gente tiver aqui na terra, que é buscando a Ele, fazendo bem, sabe, ajudando as pessoas. Não olhar os problemas da vida, mas ter fé que Deus está conosco em cada circunstância da vida. Não é verdade? E é igual eu falo, irmãos, a ideia é que mesmo a gente com uma boa saúde, a vida ela é curta. É muito curta, irmãos. Mesmo a gente com a saúde, a gente pode cuidar da saúde do jeito que for, mas nós temos que entender que nós todos aqui, nós temos um tempo debaixo dos céus, não é verdade? Nós temos um tempo determinado do Senhor.
Pois Ele é quem nos deu o fôlego de vida para viver e Ele é quem nos tomará o fôlego de vida, né? Então, irmãos, e sobre a canseira o enfado, né? Esse trecho destaca que mesmo que a vida chegue à idade mencionada, ela é marcada por sofrimento, cansaço e desgosto. Porque, irmãos, eu não vou ser hipócrita que a gente não vive só de vitória, não vive só sorrindo, não. Até porque a vida nós temos que aprendê-la a viver. E quando a gente passa pelo sofrimento, pelo cansaço, pelo desgosto, isso faz parte da nossa trajetória, não é verdade? Isso faz parte da vida. Mas nós temos que entender que nós temos Deus do nosso lado, que está nos dando força, entrando com providência na nossa causa, na nossa vida. É Ele que determina, né, a hora, o dia, tudo o que vai acontecer conosco. Não é verdade? Então, irmãos, porque aqui nesta palavra que fala, pois eles passam rapidamente e nós voamos. Esta frase, irmãos, compara a vida humana como um voo rápido e passageiro, reforçando a ideia de sua efemeridade e brevidade. Porque, como eu falei, não estamos aqui à toa, não estamos aqui a passeio. Há um propósito do Senhor para mim, para você. Então, o Senhor, Ele sabe de tudo, né? Ele sabe de todas as coisas, mas que a gente venha viver esse tempo aqui aproveitando Ele. Aproveitando como? Na presença do Senhor, agradecendo a Ele a cada dia que a gente amanhece, agradecer a Ele sempre, irmãos, quando a gente vai deitar e dormir, orar, agradecer, Pai, obrigado por este dia. É sempre a gente ter aquela intimidade com o Papai do céu, sabe? Ter aquele compromisso, aquele amor com as coisas do Senhor. Porque, irmãos, tudo aqui é passageiro, tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Claro que nós temos que preocupar sim, né, irmãos? Em trabalhar, isso aí é normal, é coisas da vida. Mas eu quero dizer para os irmãos assim, que a gente tem que primeiramente colocar Deus acima de todas as coisas, porque tudo aqui é canseira, é enfado, é sofrimento. Mas nós sabemos que em Deus nós encontramos força para trabalhar, força para viver, força para se levantar da cama, força para vencer o dia, porque ai de nós se não fosse Jesus para nos ajudar. Ai de nós se não fosse a misericórdia dele. Não é verdade? Ai de nós se não fosse a misericórdia dele. Porque é só a misericórdia mesmo do Senhor Jesus, né? Então este versículo nos convida, irmãos, a refletir sobre a natureza transitória da vida e a importância de aproveitar cada momento, né? Ter a valorização de sabedoria. A reflexão sobre a brevidade da vida nos leva a buscar a sabedoria para viver com propósito e significado, preparando-nos para o futuro e para a eternidade. Porque, irmãos, como eu falei, nós não somos daqui, nós somos peregrinos, mas aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lar. O nosso lar, a nossa casa, aleluia, glória a Deus, é no céu. É junto com o Papai do céu que nos formou, que nos criou, que nos deu vida e vida com abundância. É o Deus que cuida de mim, cuida de você, cuida dos nossos dias, não é verdade? Cuida da nossa saúde, cuida dos nossos familiares. Então nós temos que entender, irmãos, que nós temos que aproveitar sim, porque o tempo voa, irmãos. O tempo está voando, o tempo está passando. E o que nós estamos fazendo com esse tempo? Será que nós estamos fazendo certo? Será que nós estamos dedicando mesmo ao Senhor de coração, buscando a Ele, colocando Ele em primeiro lugar, dando a Ele prioridade, porque Ele é a prioridade, Ele é a nossa prioridade.
O versículo fala, irmãos, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que nós devemos buscar primeiro a Deus. E Ele vai estar cuidando de nós, não é verdade? E lembrando sempre, irmãos, é importante a gente cuidar da nossa saúde, beber muita água, sim, fazer um exercício físico, sim, cuidar, fazer, né, os exames ali, olhar direitinho como é que tá, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E a gente tem que se cuidar, tem que se amar, não é verdade? Mas é claro, não estou falando amar mais que Deus, não, porque nós devemos, irmãos, nada a gente coloca na frente de Deus, porque Deus em primeiro lugar. Nós não podemos colocar a nossa vida na frente de Deus, tipo, né, eu me amo mais que o... Não, isso não, misericórdia, é Deus em primeiro lugar. Eu amo meu filho, minha filha mais que Deus, não. Eu amo meu esposo, não. Eu amo minha mãe, meu pai, não. Não é bem assim, irmãos. É Deus, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Ele. Engrandecer o nome dele, agradecer a ele porque nós estamos respirando, agradecer a ele porque nós estamos vivos, né? E ele tem um tempo determinado para todos nós, não é verdade? Mas ele não chamou eu e você aqui no mundo para ficarmos de braços cruzados, não. Ele nos chamou para fazer a obra, para aproveitar cada tempo, porque o tempo, irmão, eu não sei se os irmãos estão percebendo, mas a cada dia está voando. Olha para você ver os relógios como estão acelerados. Olha, irmãos, como está abreviando o tempo aqui na terra. Jesus está voltando. Então, o que nós devemos nos preocupar, para onde irá a nossa alma, né? Porque tudo aqui, irmãos, como eu falei, é passageiro, tudo vai ficar. Mas a nossa alma, ela vai ter que dar conta, ela vai voltar. Do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Então, que nós devemos ter sabedoria para viver, né? Que nós devemos pedir a presença do Papai todos os dias sobre a nossa vida, que a gente venha ter um compromisso de ler a palavra. Mas, irmãos, não é fazer as coisas por fazer assim de qualquer jeito, não. É com amor, é com gratidão a Deus, porque olha, irmãos, é por causa dele, graças a Deus, que nós estamos aqui, que estamos vivos e respirando, né? É graças a ele, é graças ao nosso Pai. Então nós devemos tudo a Ele, não é verdade? Olha aqui sobre o pedido de sabedoria, irmãos. Salmo 90, no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha para você ver, irmãos. Aqui reforça essa ideia, pedindo a Deus que nos ensine a contar nossos dias de forma sábia. Que nós devemos contar o nosso dia de forma sábia. Aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. E este versículo, irmãos, faz parte de um salmo atribuído a Moisés, aonde ele reflete sobre a brevidade da vida humana e a eternidade de Deus. Aqui vemos um pedido profundo por sabedoria, um desejo de viver de forma consciente e prudente, que é o que nós precisamos no dia de hoje. E o que é um coração sábio, meu irmão? É aquele que sabe apreciar o tempo, vencer as tribulações, entender o que deve ser lançado fora e o que deve ser guardado. Um coração sábio é aquele que educa os próximos passos, orienta-nos sobre a saúde física, emocional, espiritual.
Então, que nós venhamos compreender a palavra do Senhor, que nós venhamos guardá-la em nosso coração e aproveitar cada tempo aqui com sabedoria e na presença do Altíssimo, o Deus dos deuses. Amém? Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um